Nessa aula, eu vou te passar uma visão bem simples e completa do processo todo de mapeamento. Então, tudo que a gente vai fazer, desde que a gente está com a parede em branco, a gente começa a montar a área de trabalho, até você terminar o mapeamento. Então, como é que você vai relacionar quem são as áreas, né? Tudo aquilo que a gente escolheu de informação para definir quem está participando, a descrição das atividades. Então, você vai ter uma visão ampla para depois você poder mergulhar no detalhe de cada uma das partes para você fazer os seus mapas de processo. Então, vamos começar. Nós vamos começar o trabalho de mapeamento colocando a nossa base de trabalho. Então, quando a gente está fazendo um mapeamento físico, a gente vai usar aquele papel pardo, né, de embrulho, e colocar 3 ou 4 metros, recomendo 4 metros para a maioria dos processos, uma ou duas folhas criando a base de trabalho. Então, em cima dessa base é que nós vamos criar toda a nossa gestão visual do nosso mapa de processo. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as áreas, né, as equipes que atuam no nosso processo. Então, a gente coloca, que eu estou colocando em equivalente a um post-it branco, né, para a gente poder distinguir o que é a área do restante do processo. A gente coloca em sequência. Minha recomendação é que, a princípio, você busque colocar de cima para baixo, conforme a ordem que as áreas aparecem no processo. Então, se você fez o cipó, que você tem uma visão geral, você pode começar a trabalhar. Depois, o que a gente faz? Essas linhas verdes, eu costumo trabalhar com lã mesmo de tricô, e coloco essas linhas como se fossem pistas, né, numa rodovia, ou as raias numa piscina, que é onde as atividades de cada uma dessas áreas ou dessas equipes vão estar sendo descritas. E aí o que a gente faz? A gente começa a descrever. Eu vou dar em detalhe o que é cada uma e das cores e como é que a gente usa essa legenda de cores, mas agora aqui só vou falar o seguinte: o laranjinha são os produtos que entram e saem das atividades e do processo. Então, a gente começa com uma entrada, né? Qual que é o ponto que marca a entrada do processo, e a gente vai contar uma história. As pessoas vão narrando, vão descrevendo o que elas fazem, e a gente vai escrevendo em post-it amarelo essas atividades e colocando essa história escrita aqui ao longo de cada uma das raias. Então, a equipe 1 fez a primeira e segunda atividade que está descrita aqui, depois passou para a área 2, que fez alguma coisa, eu coloquei um laranjinha para mostrar essa troca, aí voltou para a equipe da área 1, fez mais uma atividade, passou um produto para a área 3, que fez uma atividade, outra atividade, gerou uma saída aqui, fez mais uma atividade e gerou um produto no processo. Então, isso aqui que nós estamos vendo na tela agora é a descrição escrita do que as pessoas narraram, né, contaram ao longo de alguns dias de como funciona o processo. É claro que essa visão está bem simples, mas o mapa de processo pode ficar bastante complexo, com várias dezenas dessas descrições que estão aqui. Além disso, eu vou colocar no mapa essa linha aqui que eu costumo usar, lã preta, para fazer o fluxo. Aqui é claro que estaria muito simples de vocês entenderem, mas pensa várias áreas, atividades ocorrendo em paralelo, você vai perder a noção de onde entra, onde sai, qual que é o fluxo realmente que as coisas estão seguindo. A gente também vai colocar todas as informações, por exemplo, tempos de atividades, quantidade que eu faço, quantidade de erros, problemas, ou seja, qualquer medida que seja importante para vocês definirem bem e entenderem o processo. A gente coloca aqui com o post-it vermelho os problemas, as dificuldades que o pessoal identifica em cada atividade. Então, se você está fazendo só um trabalho de mapeamento, eventualmente você pode nem registrar isso aqui. Mas se você faz o PMK, né, o Projeto de Melhoria Kaizen, você vai ter, na verdade, fácil, os 50 ou até 100 desses vermelhinhos que você vai trabalhar na etapa de análise. Uma coisa que você pode colocar no ponto de vista do vermelho, dos problemas, aqui quando a gente está mapeando, é quando você tem alguma dúvida até para fazer o básico, né? Até para mapear e só apenas padronizar o processo, que são casos onde, por exemplo, as pessoas fazem de formas muito diferentes, ou onde você tem uma grande dúvida que precisa ser trabalhada. Então, no mínimo, esses pontos você pode colocar aqui em vermelho para você discutir depois. E, além disso, você pode pôr qualquer informação, por exemplo, um print de tela de sistemas. Quando você usa muito sistema,
Isso pode ser interessante para entender uma foto do que está acontecendo do local, gráficos com informações. Então, tudo o que for informação visual que ajude as pessoas a entenderem, você pode colocar aqui. Lembra que o principal motivo de você montar esse mapa nesse momento, juntando todo mundo, é todos entenderem de forma muito clara como o processo funciona. Então, não é só o fluxo de atividade. Todos esses componentes aqui podem ser muito ricos para você promover esse entendimento, conhecimento amplo do processo. E isso aqui vai ser a base depois para você gerar os produtos, que é assim, um fluxo de processo simplificado, normas, procedimentos e principalmente os treinamentos. Agora que você tem uma visão geral do processo de mapeamento, né, de como nós montamos o mapeamento, eu vou entrar em cada um daqueles componentes e falar em detalhe. Como você faz, por que você faz, possíveis armadilhas, pontos de atenção. Então, você vai dominar cada uma das partes. Você tem essa visão integrada, a gente vai mostrar como monta tudo isso. Você vai ser capaz de aplicar isso em processos industriais, processos de serviços, de tecnologia, de atendimento ao cliente, RH, ou seja, qualquer processo empresarial, você vai ter todos os recursos para começar a trabalhar. Então, bora para as próximas aulas, que agora vai ficar bacana.